Nesse tempo, o nosso desafio é trabalhar pela unidade da nossa igreja. A palavra de Deus nos diz que nós somos um corpo. O corpo não é uma coleção de partes, mas uma unidade orgânica. Cada membro é participante da natureza divina, pois nasceram de Cristo, que é o nosso cabeça. No corpo há variedade na unidade. Nenhum membro tem sentido ou real significado isolado por si mesmo, separado do corpo. Na unidade do corpo não há partes menos importantes. É tolo discutir qual membro do corpo é mais importante. Na verdade, Paulo diz em Coríntios que revestimos de especial honra as partes que são menos honrosas. Outro princípio importante é que na unidade do corpo, todas as partes trabalham juntas com a mesma finalidade e têm o mesmo objetivo. Todo o corpo está focado sempre em uma única direção. O resultado desta unidade, diz Paulo aos Coríntios, é que se um membro sofre, todo o corpo sofre junto com ele. 1 Coríntios 12, 26. Se um membro está doente, o corpo está doente. Por causa da unidade do corpo, o mesmo sangue que corre em um membro, corre no outro também. A mesma vida que está em um membro, está no outro também. Todos os membros possuem a mesma natureza. Isso pode ser facilmente entendido na família. A igreja também é uma família. Uma vez que haja um vínculo de pais e filhos entre filhos e filhos, tais vínculos não podem ser desfeitos jamais. Mas se todos estão brigados e vivem distantes uns dos outros, fica evidente que a unidade foi comprometida. Não podem deixar de ser partes de uma mesma família, mas já não estão mais nesta unidade. Portanto, existe um nível de unidade que ninguém pode tocar, que é a unidade da família como tendo o mesmo parentesco, mas a unidade da proximidade e da convivência deve ser preservada a todo custo. Em Efésios, Paulo diz que precisamos preservar a unidade. Não podemos criá-la, mas devemos preservá-la para que não se deteriore. Efésios 4:3 ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Além do corpo, de corpo e família, nós também somos um exército. Somos um exército formado, chamado para lutar a batalha pelo reino dos céus. A nossa cidade precisa ser conquistada e a verdade do Evangelho deve ser espalhada através desta unidade. Jesus, na última oração que ele faz, e faz com relação à igreja, ele faz a última oração pelos discípulos, antes do Getsemane, quando ele pede a vontade do Pai, ele pede pela nossa unidade, para que sejamos um, e ele diz que a glória que ele tinha, ele concedeu a nós a mesma glória, mas essa glória só será revelada se houver unidade. Queridos, quando há rixa entre irmãos, quando há esse problema entre irmãos, nós não conseguimos conquistar. Nesse tempo de conquista, não é possível tolerar nenhum conceito de dissidência dentro do exército. Ser cidadão de um país é uma coisa, mas lutar no exército desse país é outra. Se já somos cidadãos do reino, precisamos agora ser parte do exército. Podemos entender esse princípio quando Gideão foi convocado para levar o exército para a batalha. O Senhor lhe disse que ele tinha muita gente, lá em Juízes 7:4. Por fim, o Senhor escolheu 300 e disse a Gideão que mandasse o resto para casa. Isso não quer dizer que quem voltou para casa deixou de ser israelita. Ainda era israelita, mas não tinha nada a ver com o exército combatente. Você pode ser membro de uma igreja em sua cidade, ser um cidadão do reino e ainda assim não ter nada a ver com o encargo da guerra pelos interesses do Senhor na terra. Nesse tempo, nós queremos convocar cada membro da igreja para pelejar pela unidade. Falo a soldados e não a cidadãos. O exército não tem espaço para acatar a sua opinião. Não há tempo para brincar. Chega de preferência pessoal, chega das nossas escolhas. Nós temos um ideal, um projeto, e o projeto é manifestar a glória de Deus.
E eu queria rapidamente só concluir falando sobre o poder da comunhão. Queridos, nós queremos orar para que esta igreja, para que a igreja, pelo mover de Deus entre nós, para que algo sobrenatural aconteça através da unidade. Por incrível que pareça, o Novo Testamento fala muito mais em comunhão do que de evangelismo. Normalmente uma pessoa decide-se por uma igreja pela acolhida que lhe é dada. Ninguém consegue ficar numa igreja onde não há amizades, onde não há relacionamento, porque o cristianismo é sobretudo relacionamento. É por isso que Paulo fala em corpo. E a amizade é a maior ponte para o evangelismo. Uma pesquisa que foi realizada há um tempo atrás pelo Instituto John Haggai mostrou as formas como as pessoas se convertem nos países igual ao Brasil. 1,1% pela TV, 1,1% por filmes, 1,8% pela Bíblia, 1,7% pela leitura, 2,4% pelo sermão, 2,9% pelo rádio, trabalho pessoal do pastor, 2,9%, cruzada evangelística, 4,4%, amigos, 29,9%, parentes, 49,7%. Chegou a hora de você ir atrás dos seus parentes, seus amigos e levá-los para Jesus, porque a esmagadora maioria das pessoas vem para Cristo por causa de um relacionamento familiar ou de amizade. O que nós devemos fazer nesses dias é desenvolver relacionamento com os nossos parentes, com os nossos amigos. Queridos, nós temos que renovar o nosso conceito sobre igreja. Com o passar do tempo, nós podemos perder o frescor da vida em comunidade e a igreja pode se tornar somente mais um programa. Nós queremos reafirmar a nossa identidade e fortalecer ainda mais a nossa visão, pedindo um santo colírio de Deus sobre as nossas vidas. A igreja não é um clube onde cada um paga sua mensalidade e vive isoladamente. Alguns ainda pensam que seus dízimos são como a contribuição para esse clube. Nós contribuímos para que o reino de Deus avance e não para termos algum tipo de benefício pessoal como em um clube. A igreja não é um abrigo de salvos, onde cada um busca os seus próprios interesses. Não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. A igreja não existe em nossa função. Antes, nós estamos aqui em função do propósito de Deus. A igreja não é a prestadora de serviço, da qual sou apenas um cliente esperando ter as minhas necessidades atendidas. Muitos encaram a igreja como uma prestadora de serviço espiritual, na qual podem buscar quando desejarem, querem uma ministração forte, uma palavra interessante, uma aula apropriada para seus filhos, um ambiente agradável, com ar-condicionado e assim por diante. Quando por algum motivo o shopping espiritual não está mais eficiente, membros que não têm aliança com o corpo de Cristo, eles simplesmente saem e vão para outro lugar. A igreja não é casa de shows, onde nós somos apenas espectadores. Para alguns a igreja não passa de mais um entretenimento. Apreciam as músicas, a pregação e o ambiente, mas ainda não compreenderam a realidade do culto racional que resulta num sacrifício vivo na presença de Deus. A igreja é uma família, na qual temos o mesmo pai, os mesmos irmãos, o irmão mais velho, e somos todos irmãos. Sabe o que acontece? Olha o poder da comunhão na vida da igreja. No Salmo 133, nós lemos a respeito do poder da comunhão no meio do povo de Deus. O salmista diz: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, comunhão alegra o Senhor. Olha como o salmista começa: ó, quão bom e agradável viverem unidos irmãos. Essa exclamação de alegria do Senhor a respeito do seu povo, o Senhor habita no meio da comunhão do seu povo. O salmista diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Assim, nada entristece mais a Deus do que a divisão no meio de seus filhos.
Tal comunhão não é simplesmente um ajuntamento, mas um compromisso mútuo de unidade para a expressão do Senhor na terra. Uma sacola de membros não é um corpo, um amontoado de material de construção não é um edifício, ou seja, é um ajuntamento de crentes, não é necessariamente uma igreja. O que nos dá a identidade é a unidade. Sem unidade nós somos um corpo disforme, mas quando somos unidos nós expressamos a Cristo. A comunhão ela libera o poder. Olha o que o salmista diz: como óleo precioso sobre a cabeça, do qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce sobre a gola dos seus vestidos. O óleo precioso do Espírito desce da cabeça. Evidentemente, somente aqueles que estão conectados com a cabeça vão desfrutar do óleo fresco da unção. O Espírito Santo é o poder de Deus. Este poder está em você. O Espírito Santo é a unção de Deus sobre nós, mas quando estamos juntos em comunhão, essa unção é potencializada e este poder pode ser liberado de uma forma explosiva sobre nós. O óleo, no tempo de Israel, ele representava alimento. A primeira utilidade do azeite estava na preparação dos alimentos, sendo o próprio óleo para isso. Na verdade, ele é um alimento. No mesmo princípio, nós precisamos receber periodicamente uma porção da unção de azeite do céu como alimento. Quando nós deixamos de nos alimentar dessa unção, nós somos enfraquecidos e sentimos incapazes de fazer a vontade de Deus. O óleo nos limpa. A segunda utilidade do óleo, do azeite, era fazer sabão. Nós precisamos ser limpos e somente seremos limpos por esse óleo. O óleo é o combustível também. Naquela época era muito usado nas lamparinas. Queridos, nós precisamos dessa comunhão, desse combustível que vai nos iluminar e vai nos dar direção. O óleo da unção era usado pelo sacerdote. O primeiro óleo, o óleo fino, era o óleo usado para consagrar. O propósito de Deus somente pode ser cumprido por meio da unção, da consagração. O suprimento de Deus para as nossas vidas vem somente pela unção, e todo o jugo do pecado pode ser quebrado e destruído pelo poder da unção. E o óleo também era usado para cura. Tiago 5,14 diz que se alguém está enfermo, chame os irmãos mais velhos, os anciãos, e unjam o enfermo para que ele seja curado. Querido, a comunhão traz cura. Quando nós abraçamos as pessoas, trazemos as pessoas para perto, as pessoas são curadas, são restauradas. A comunhão ela é restauradora. O salmista diz: é como óleo de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Queridos, comunhão é como o orvalho do Hermon que desce pelo monte Sião. O orvalho é símbolo da presença restauradora de Deus. A comunhão traz a bênção. Finalmente o salmista diz: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vai ter vida quando nós tivermos comunhão. Vai ter bênção quando nós tivermos comunhão. A comunhão traz o melhor de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. Vamos viver em comunhão, vamos viver em unidade. Lembrando que unidade não é uniformidade. Unidade está também na diversidade. Somos um corpo, onde coração, fígado, rins, eles não são iguais, mas eles trabalham para que o corpo possa realmente desempenhar o seu papel. Assim, meu irmão, Deus tem um papel para você. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.